felizes? Sim. Não tá com muita cara, não. Ai. Segura aqui pra mim, senão vai cair. Tá todo mundo com uma cara de cansadinhos. Gente, meu nome é Júlia, eu tenho 20 anos, sou apóstola da comunidade de Aliança Cristo Libertador. Acho que é isso de importante. E hoje nós vamos partilhar um pouquinho sobre o poder do sangue de Jesus. Eu estava partilhando com o Gui, que é o nosso fundador, sobre essa pregação. Eu falei para ele, eu não gosto de pregar em casa. Aí ele falou, por quê? Falei, porque aqui tem gente muito santa, o que a gente prega pra gente santa? Aí ele deu risada, né? Mas brincadeiras à parte, é muito bom estar em casa, é sempre uma alegria muito grande, porque é muito diferente, eu não sei para as outras pessoas, mas para mim é muito diferente pregar em casa, muito mesmo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder do sangue de Jesus. E daí eu tive um dia para eu pensar, porque aí o Guilherme virou para mim, porque a Giovana falou para mim na segunda noite. Aí o Guilherme falou assim para mim, reza durante o dia. Eu falei, tá, mas eu trabalho com crianças e dou aulas, 9 aulas por dia com infantil e o Fundi 1. Como é que eu vou fazer para rezar, né? Eu falei assim, mas tá bom, amém. E aí o Senhor deu algumas coisas no meu coração. Coisas muito simples, então eu vou ser bem breve, para que a gente possa adorar. Abre lá comigo, quem trouxe a Bíblia, em Hebreus, capítulo 9. Quem trouxe a Bíblia, levanta a mão, só para eu ver. Eita glória! Os membros da comunidade são maravilhosos. Abre aí, pega a Bíblia pra gente. Hebreus 9, versículo 13. Vou ler rapidinho. De fato, se o sangue de bodes e de novilhos, e se a cinza da novilha espalhada sobre os seres ritualmente impuros, os santifica purificando os seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortas, para que prestemos culto ao Deus vivo. Palavra do Senhor. Eu fui pesquisar como que surgiu dentro da igreja a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Todas as devoções dentro da igreja, elas possuem um começo. Alguém, normalmente é um santo, né? Alguém decide venerar alguma parte. Então tem a devoção à Sagrada Face, tem a devoção à Nossa Senhora Menina, tem a devoção enfim, todas essas devoções, Santo Sudário, tem vários tipos de devoções dentro da igreja. E a do preciosíssimo sangue, ela nasceu, eu estava lendo, com São Gaspar. Ele era fundador de uma congregação e daí ele começou a rezar com essa devoção, clamando o sangue de Jesus, clamando o sangue de Jesus. Ele clamava, ele clamava, ele clamava. E daí, depois de um tempo, o Papa da época começou a ver essa movimentação e ele estava sendo perseguido, estava em guerra, para variar um pouco, né? A igreja estava passando por um tempo de crise e daí as pessoas começaram a clamar o sangue de Jesus. Começou a clamar, começou a rezar, começou a pedir. E aí a guerra pacificou e a guerra acabou para a igreja e para o mundo ali naquela época, né? E desde então o Papa ele anunciou essa devoção como possível de ser realizável por todos os fiéis, né? Foi aprovada pela Santa Sé.
E de tempos em tempos, quando a igreja está passando por tribulações, quando a igreja está passando por momentos difíceis, quando o barco está naquela chacoalhada, muitas pessoas clamam o sangue de Cristo. E daí eu fiquei pensando, né? Quais são as características do sangue de Cristo? Quais são as características do sangue de Cristo? E daí veio algumas. A primeira é: o sangue é sinal de purificação. Fala para a pessoa que está aí do seu lado. O sangue é sinal de purificação. Eu vou fazer bastante isso para vocês se manterem, né, acordados. De novo, o sangue é sinal de purificação. O sangue, ele é sinal de purificação, porque no Antigo Testamento, o sangue nos sacrifícios, foi como a gente leu aqui, né? O sangue nos sacrifícios, eles eram usados para purificar, para deixar apto aquela oferenda para o sacrifício. Então é por isso que o sangue era sinal de purificação no Antigo Testamento, certo? Já vamos chegar no Novo. O segundo característica do sangue de Cristo: o sangue é sinal da nova aliança. Fala aí para a pessoa. O sangue é sinal da nova aliança. E por que o sangue é sinal da nova aliança? Porque quando Cristo, ele veio e ele derramou o seu sangue na cruz, o Cordeiro Divino, o único que poderia nos remir de todos os nossos pecados, foi morto e assim derramou o seu sangue. Então Deus, através de Cristo, restabeleceu, fez uma nova aliança. Foi através do derramamento de sangue de Cristo que existiu uma nova aliança. Amém? E finalmente, após o sacrifício de Jesus, nós fomos resgatados de uma vez por todas. Eu sei que a gente já viu isso muitas vezes, mas não precisava mais de novilho, não precisava mais de cordeiro, já não precisa mais de bode ser sacrificado, já não precisa daquele animal perfeito, bonitinho, sem impureza, não precisa mais, porque o cordeiro já foi imolado. Aleluia! E daí, a terceira característica do sangue de Cristo: o sangue é sinal de vida. Fala aí, bem sorridente e alegre. O sangue é sinal de vida. Quem lembra do primeiro? Quem lembra do segundo? E do terceiro? Sinal de vida. Vocês estão prestando atenção. Por que o sangue é sinal de vida? Se tem sangue, é porque tem vida. Um defunto, ele já não tem vida, já não tem sangue. O sangue, ele carrega para as outras partes do corpo nutrientes. O sangue, ele faz pulsar, ele pulsa a vida no nosso coração, em todos os nossos órgãos. Então, o sangue de Cristo é sinal de vida. Por que a igreja tem vida? Porque o sangue de Cristo está em nós. E isso não é só uma analogia, só um símbolo. Não, de fato, nós comungamos o sangue e o corpo de Cristo. Então, a partir do momento que nós comungamos o sangue de Cristo, nós temos vida. Isso é um fato. Nós temos vida a partir deste momento. O sangue, ele, como eu disse, ele leva oxigênio e nutrientes para todo o resto do corpo. Porque, assim como a gente reza na Santa Missa, quando o padre fala, né, que o sangue e o corpo de Cristo vos guarde para não ouvir. Amém. Então, o sangue de Cristo, ele tem o poder de nos guardar para a vida. E como que ele nos guarda para a vida? Nos dando vida agora, né? Nós só vamos chegar na vida eterna se aqui nesta vida nós tivermos uma vida de Cristo, nós tivermos um poder de Cristo, o Espírito Santo, certo? E por fim, o sangue é sinal de poder. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Vamos recapitular. Qual que foi o primeiro?
Segundo. Terceiro. E o último, que eu acabei de falar. Poder. Tem outras características, né? Mas foi essas que eu pensei para o dia de hoje. O sangue, ele é sinal de poder. Nós sabemos que hoje em dia existe, hoje em dia não, né? Sempre existiu, mas muitos sacrifícios, né? Crianças são oferecidas, pactos de sangue, é muito comum antigamente e hoje em dia, né? Muitas seitas satânicas, eles usam isso ainda, pacto de sangue. Toda vez que a gente assiste um filme e aí as pessoas fazem algum tipo de pacto, fazem algum tipo de elo ali, e quando elas derramam o seu sangue, isso tem um poder. É diferente de, por exemplo, eu assinar simplesmente um contrato. Muito diferente. Agora, se ali eu derramo um pouco do meu sangue, existe outro patamar. Então, o sangue, ele é este sinal de poder. Quando eu derramo o meu sangue, significa que é algo poderoso ali, eu não estou derramando qualquer coisa. Assim como Cristo fez por nós. O sangue dele não foi qualquer coisa. E o sangue representa intimidade. Eu lembro que, enquanto eu estava rezando hoje de manhã sobre isso, me vinha muito um parto. E daí, quando a mulher está parindo a criança, existe muito sangue. Muito sangue. Vocês vão saber melhor que eu, existe muito sangue. E ali o sangue, ele está em contato com a vida que está nascendo. E existe uma certa intimidade, existe um poder, existe uma coisa sobrenatural, querendo ou não, acontecendo ali. Porque existe sangue envolvido, existe intimidade envolvida. E é tão forte, tão poderoso o sangue de Cristo, que enquanto eu estava lendo sobre a história da devoção, São João Paulo II, ele fala que uma gota, um pingadinho do sangue de Jesus podia salvar o mundo todo de qualquer culpa. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, uma gota só valia. Fala mais alto, uma gota só valia. E ele derramou tudo. Não sobrou nada. Foi até a última gota. Então, foca aí. O sangue, ele é sinal de purificação, ele é sinal da nova aliança, ele é sinal de vida e ele é sinal de poder. Enquanto eu estava rezando, o Senhor falava que nessa adoração ele queria que nós tivéssemos uma experiência do autor de Hebreus. Que, para quem não sabe, não é certo que foi São Paulo que escreveu, né? E o Senhor falava, né? Eu desejo que vocês tenham uma experiência com esse sangue, eu desejo que vocês tenham uma experiência com quem escreveu isso, porque essa pessoa que foi inspirada pelo Espírito, ela relembrou do Antigo Testamento, ela relembrou do que era feito no Antigo Testamento, e ela teve a sacada de fazer essa analogia com o sangue de Cristo no Novo Testamento. E vocês, para entender o poder do sangue de Cristo, vocês precisam ter essa virada de chave e viver o Novo Testamento, entender a nova aliança que foi feita. E daí é muito interessante que no final ele fala assim: há de purificar a nossa consciência das obras mortas, para que prestemos culto ao Deus vivo. Eu queria que rapidamente você partilhasse aí com a pessoa que está do seu lado, qual é a tua obra morta? Quais são elas? E qual é o seu pecado dessa quaresma? Com o que você tem lutado nessa quaresma? Qual que é o pecado que mais está latente aí para você? Rapidinho. Se tem mais de um, pode falar mais de um, gente, não tem problema.
Compartilhou aí? A pessoa conseguiu te falar qual que é o pecado mais latente que ela está lutando nessa quaresma? Falou? Conseguiu partilhar? E é muito engraçado que a gente estava brincando essa semana de que parece que pisou na quaresma, a bruxa está solta. Entrou na quaresma, parece que a vida, sei lá, virou, deu uma reviravolta. E nessa quaresma, o testemunho meu é de que o pecado, né, a obra morta que o Senhor ele tem trabalhado em mim, é a minha ira e a minha impaciência. Claro, isso daí para mim vai ser sempre uma luta, mas de maneira especial nessa quaresma o Senhor ele tem trabalhado isso em mim. Essa obra morta que Ele está querendo renovar, que Ele está querendo modificar, que Ele está querendo através do sangue dEle converter em mim a minha impaciência, a minha ira. E a partir da impaciência, da ira, gera muita murmuração. Muita murmuração e muita falta de confiança em Deus, né? Então essa é a minha obra morta, assim. É a minha obra morta, é um dos meus pecados de estimação. Eu acho que para mim a ira é o pecado que eu confesso toda vez. Essa daqui ri, né, gente? Confesso toda vez. Eu acho que não teve uma confissão minha nos últimos anos que não tenha o bendito pecado da ira. Aí eu sento lá pro padre e eu falo: Padre, pequei pela ira, pequei pela impaciência, pequei porque eu quis trucidar os meus irmãos vivos, pequei porque eu não tenho paciência com nada. E aí o Senhor, Ele, através dessa obra morta que Ele me relembrou, né? Não me revelou, me relembrou. Ele disse que através do sangue do Senhor, Ele me deseja dar a paciência que eu tanto busco. E no dia de hoje nós vamos pedir isso ao Senhor, para que Ele nos dê aquilo que nós precisamos para vencermos nessa quaresma. E aí, como eu falava para vocês, eu não sei se só essa é a minha sensação, mas eu partilhando com algumas pessoas, parece que a quaresma ela é essa reviravolta, né? Muitas coisas mudaram na quaresma e as coisas começam a se movimentar e a gente precisa lutar contra os pecados e a gente precisa e a vida continua corrida e tem o trabalho, tem a faculdade, e tem filho, e tem casa, e tem marido, e tem mudança de casa, e tem cada hora é uma coisa, tem as missões. E daí, enquanto eu pensava sobre isso, o Senhor falava: é porque o Deus vivo, o Deus que tem sangue, o Deus que está pulsando, o Deus que tem o sangue que passa para todos os órgãos e nutrientes, Ele está mexendo. É por isso que está essa reviravolta. É por isso que a quaresma ela é tempo de luta. É por isso que a quaresma ela não tem trégua. Ela não dá descanso. Ela é um tempo extraordinário que não dá descanso, porque o Deus vivo, Ele está mexendo. Ele é um Deus que Ele permanece mexendo na nossa vida, revirando aquilo que precisa ser revirado, trazendo à tona pecados que a gente achou que já estava um pouco melhorzinho, mas você viu que não, porque quando você foi fazer o teste de novo naquele pecado, você caiu igual ou pior. Então a quaresma, ele é este tempo que o Deus vivo, Ele vai mexendo em nós. E o Deus vivo, Ele está derramando o seu sangue para a purificação das ofertas. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. O Deus vivo está derramando o seu sangue para a purificação das ofertas. Que oferta? Quem tem coragem? Que oferta, Daniel? Que oferta, Carolzinha? Em qual oferta que o Deus vivo está derramando o seu sangue? Na oferta da nossa própria vida.
O Senhor, Ele derrama o sangue sobre nós para que nós nos purifiquemos, para nós sermos uma oferenda agradável a Deus. Assim como era no Antigo Testamento, mas lá eles faziam o que? Eles banhavam os animais, os cordeiros de sangue para purificar. Hoje nós somos chamados a receber este sangue, ser lavado por este sangue, para que nós nos tornemos uma oferta agradável a Deus, uma oferta no máximo que dá, sem mancha, para que no final da quaresma, quando nós estivermos lá na Semana Santa, na semana derradeira, quando tiver Jesus quase lá morrendo, nós estaremos melhores do que quando nós chegamos, porque o Senhor, Ele está nos purificando através do seu sangue. E eu queria muito que a nossa adoração ela fosse conduzida nesse sentido, para que o sangue poderoso de Cristo nos purifique para vivermos a Semana Santa. Porque assim, eu não sei para vocês, mas a minha quaresma, as minhas penitências de agora, elas não são as mesmas do ano passado. Eu lembro perfeitamente como a Júlia estava no ano passado, neste mesmo período. Perfeitamente. Eu lembro que as minhas lutas lá era para buscar alegria e leveza. Essa era a minha luta no ano passado. E hoje a minha luta já é totalmente diferente. Ela é uma luta pela paciência. Então, o Senhor, Ele vai nos movimentando, o Senhor, Ele vai derramando o seu sangue que dá vida, para que nós tenhamos consciência de que nós precisamos. É uma questão de tipo assim, opa, chegar na Semana Santa melhor do que nós estamos agora. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, vai chegar melhor. Em nome do sangue de Jesus. Vai chegar mais santa, mais santo. Fecha um pouquinho os teus olhos aí, rapidinho. E pensa agora na tua obra morta. Qual que é a tua obra morta? Ou as tuas obras mortas? Quais que são os teus pecados desta quaresma? O que o Senhor, Ele tem te colocado no cadinho da humilhação, que Ele tem te colocado no deserto mesmo? Quais que são as tuas obras mortas? O que o Deus vivo, o Deus que é o oposto de uma obra morta, Ele deseja purificar em você? E ao mesmo tempo que você pensa sobre isso, pense no Deus vivo que está derramando o seu sangue para te purificar neste momento. O Senhor, Ele está derramando o sangue dele para purificar a sua vida, porque a sua vida, ela precisa ser uma oferta. A sua vida, ela precisa ser uma entrega. É muito bonito quando nós falamos que o outro lado da cruz é do consagrado, ou que o cristão, ele precisa ser um outro Cristo. É muito bonito, é muito poético, é muito romântico, e eu gosto muito de coisas poéticas, mas precisa ser uma verdade na nossa vida. Pensa na tua própria vida, pensa no altar, pensa em você depositando a tua própria vida no altar, e o Senhor purificando essa oferta, porque no Antigo Testamento eles criam firmemente, e era a lei, de que não podia existir uma mancha sequer, senão a oferenda era rejeitada. Nós precisamos buscar este ideal, para nós pelo menos chegarmos perto deste ideal.
Pensa na tua vida, pensa no derramamento do teu sangue, nas tuas obrigações, nas tuas atividades, na tua entrega, no seu cristianismo, no seu ser católico, no seu ser consagrado, no seu ser esposa, no seu ser mãe, no seu ser discípulo, apóstolo, no seu ser consagrado. Pensa na oferta da tua própria vida. O que você tem para ofertar? Enquanto a gente vai se preparando para a adoração, continue de olhos fechados e eu vou ler um texto que eu escrevi rapidinho na quaresma do ano passado. E eu lembro que o Senhor, Ele me colocou este texto na Sexta-feira Santa. E ele diz assim: em cada pensamento seu, eu já estava. Naquele horto provou com lágrimas na noite do grande sofrimento. O seu infinito amor não suporta divisão, e por isso que o seu tudo foi entregue: corpo, alma e divindade. Banhado por sangue te olhei, e em cada gota me encontrei. No teu sangue purificador, libertador e vivificador. O Nazareno prometido, o Messias, o Deus Todo-Poderoso, o desejado das nações, o homem das dores. Amor, paixão, crucificação, derramamento do seu amor em um madeiro que não é digno de te receber, sofrendo e padecendo, o luto e a dor. Não há alegria, pois o esposo me foi tirado, porque meu coração tomado por trevas é tão indigno quanto aquele prego. Foi todo entregue por mim, morto, o homem Galileu que prometeu que voltaria. Se coloque de joelhos agora, se você pode.